Vamos lá. Eu só tirar aqui ó, o vídeo para não interferir. Boa noite, quem chegou depois, que a gente já tinha entrado. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Boa noite. Olha quem está ali, ó. Ih, fazendo visita lá. Visitei. Tem uma dupla dinâmica aí, ó. Uma dupla de duas. Muito Estão bom. com inveja, né? Bastante. Não inveja pode ter branca. inveja, não. Hein? Não pode ter inveja, não. Eu nunca ouvi falar dessa inveja branca, não. Inveja É branca. o povo que diz, né? Que a inveja boa. Deve ter mesmo, porque depois tem um lanchinho. Vocês Vai nem valer sabem, agora, tem 2 lanche contra tudo. 1, vai valer, é? Ó, tem biscoitinho Vai valer. doce. Ah, Vamos lá, gente. A gente vai hoje trabalhar com o livro Coragem. Vou dividir a tela aqui com vocês, da página que a gente vai trabalhar hoje. Quem vai fazer a leitura vai ser a nossa amiga Norma. Na Hora da Caridade, uma página muito bonita de Emmanuel. Eu acho que tem bastante informação para a gente. E, em seguida, a Inês vai fazer a leitura e o comentário do capítulo 13, que a gente está trabalhando, Amai vossos inimigos. Amai vossos inimigos já foi. Não saiba a vossa mão direita o que deu a sua mão esquerda, né? Ou ao contrário, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que deu a sua mão direita. E a Inês vai fazer a leitura do item 5, né? Esse é o capítulo 13, ela vai ler o óbolo da viúva. É uma passagem de Lucas que ela vai fazer a leitura. Então, bem-vinda, Inês, bem-vinda, Norma. E passo já a palavra, então, para a nossa amiga Norma. Início a leitura e o comentário. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Amiga. Eu queria perguntar se é para fazer palestra, porque essa página dá uma palestra. Mais que uma palestra, dá um seminário. Né? Dá. Ela tem muito conteúdo. Mas vamos lá. Na hora da caridade. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás a constrangedora obrigação de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir, abençoando e orientar construindo. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência,
enquanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá, para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensinamento que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que a recolhe. Na hora da caridade, não reflita apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera, igualmente, aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja, que compara, as tuas oportunidades com as dele. Quantos atravessaram a infância sem a refeição no horário certo? E quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiraram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício? E quantos outros cresceram em antros de sombras sobre as hipóteses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio da retidão lhe aflorava na consciência? E quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouras fatais? Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufrui, enumera as vantagens e os tesouros de afeto de que coroam os dias e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece humanas contradições e auxilia sempre, mas clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes a dolorosas tarefas da cirurgia. Emmanuel. Então, gente, nossa, essa página ela é muito, sabe, ela é impactante porque ele cobra, ele puxa a nossa orelha, né? Então, se eu marquei algumas coisinhas aqui, essa página fala para gente de oportunidade, ela fala para gente de fazer a caridade com amor, ela fala de fazer a caridade quando a gente fala com os assistidos, né, entre aspas, como a gente chama, que assistidos somos todos nós, mas não é porque naquele momento aquela pessoa está, digamos, materialmente inferior às nossas condições, que ela deve ser tratada, ouvir da nossa boca, qualquer tipo de coisa, falado de qualquer jeito. Não. Ele fala no julgamento, né? Quando ele fala que a gente tem... Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Alex às vezes fala assim, podia estar trabalhando, podia estar vendendo, podia... Não é isso. A gente não tem que julgar. Faça caridade. Se for para fazer julgando, pensa bem, né? Ele fala também... E aí o Emmanuel dá um puxão de orelha assim enorme quando ele fala para a gente assim, cara, se compara com ele, vê tudo que você tem, que ele fala de coisas materiais e de coisas não materiais, né? Tudo que você tem, você ainda tem coragem de julgar no momento de fazer a caridade. Então, eu fiz um resuminho aqui, vou ler para vocês, para a gente fechar, que eu sei que o tempo urge. Senão, Emmanuel me chama a atenção. Se queres fazer a caridade, não julgues, pois não sabemos o que levou o nosso irmão àquela situação. E o que garante que já não estivemos exatamente assim? Que vejamos a caridade como uma oportunidade para que nós possamos auxiliar os dois lados, como, por exemplo, matando a fome de um irmão e auxiliando ao nosso próprio processo evolutivo. Porque, na verdade, quando nós fazemos a caridade, nós somos muito mais beneficiados. Vocês podem ter certeza que, às vezes, uma pessoa chega perto de você pedindo alguma coisa e você tem muito mais necessidade de dar a ela do que ela de receber. Ajudando no processo evolutivo, já que estamos aqui como um ser que ainda não é, mas um ser que deseja vir a ser. Um ser humano que ama, que perdoa, que não julga, que ampara. Um ser humano que simplesmente cumpre o ensinamento que nos foi deixado. Fora da caridade, não há salvação. É isso. Muito pontual.
Obrigada, minha amiga. Excelente texto que você fez aí para as suas reflexões. Então, já abro aqui para os comentários dos colegas, para cooperar, né, com a leitura dessa página tão importante. Evaldo? Boa noite a todos. Boa noite, A amigo. página, como a Norma falou, realmente Emmanuel... Tem aquele livro Pão Nosso, Norma, de Emmanuel. Eu falo aqui em casa que é pau nosso, que tu abre ele leva uma paulada, abre e leva uma paulada, porque Emmanuel nos faz refletir sobre atitudes cotidianas, porque às vezes a gente quer fazer grandes elucidações transcendentes sobre a caridade e Emmanuel pontua o dia a dia da gente. E quando ele fala, né, naquele momento, olha as oportunidades que tu teve, mesmo que tenhas passado por certas dificuldades no início, na infância, na juventude, mas você superou. O outro não teve a mesma possibilidade de superar. Então, como você colocou muito bem, Norma, na essência que Emmanuel fala para a gente é um não julgueis para não ser julgados. Porque quando a gente entra no julgamento, a gente perde a oportunidade de ajudar. Porque você fala assim, será que merece? Será que não merece? Tem uma outra pontuação de Emmanuel que ele diz o seguinte, que o benefício dado pertence àquele que o recebeu. Então, quando você dá um dinheiro para alguém, o dinheiro não é mais teu, não, é daquele que você deu. Agora, o que ele vai fazer com aquele dinheiro é responsabilidade dele. Tem uma historinha curta de uma irmã que doou um sapato escarpão para o bazar da casa, da instituição. Mas todo dia que ela ia para a reunião, ela olhava se o sapato estava lá ainda, para poder escolher quem ia comprar o sapato do bazar. Quando chegou uma pessoa de condições bem simples, né? E aqueles pezinhos bem igual o raiz de jacarandá, né? Tanto nasce para o litoral quanto para o interior, bem espalhadinho, e comprou o sapato. Ela falou, tu não vai levar esse sapato, não, ele é muito chique para você. Aí, quer dizer, deu? Não, não deu. Doou? Não, não doou. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente faça por inteiro, a caridade por inteiro, se desvencilhando do julgamento do que o outro vai fazer. Muito bom. Ótimo exemplo. Mais alguém gostaria de comentar? Temos tempo? Temos tempo e dando a oportunidade, né, gente? Depois não reclama, não. Ana, não fica rindo, não. Luiz? Vamos lá, amigo. Também, aqui, aproveitando esse texto aqui, além de se fazer a caridade material, que no momento em que a gente for passar o ensinamento, a gente tempere a nossa forma de falar para que a pessoa que receber esse ensinamento possa entender e não se sentir inferior. Entendeu? Então, que a gente tenha, assim, a humildade de, muitas das vezes, nos fazer ser entendido sem usar linguagens, linguagem mais assim, sofisticada. Rebuscadas, sofisticadas. Então, isso também é uma forma de caridade, né? Então, você fazer ser entendido por, às vezes, pessoas bem simples, né? É isso aí. Muito bom, Zé, teu comentário, porque eu acho que é exatamente esse o papel dos nossos estudos aqui, né? É fazer com que todos se sintam à vontade para falar, para comentar. Não existem palavras mais bonitas ou mais apropriadas, e existe o comentário do coração, né? Com certeza. E não importa a forma como você fala com seu coração. Muito bom. Obrigada, amigo. Evaldo levantou a mãozinha de novo. Vamos lá, Evaldo. Assim, já que eu vou aproveitar a timidez do Fernando e do Mário, né? Então, a gente fala, porque eu lembrei, o Zé Luiz estava falando, eu lembrei de Paulo, quando Paulo diz, me fiz pequeno para os pequenos e culto para os cultos. É você saber a necessidade daquele que está pedindo ajuda. Não é você querer que ele chegue à tua altura, não.
É você compreender ele e falar uma linguagem, como o Zé Luiz falou, próxima. Se eu tiver que falar que nós vai, nós foi, mas a pessoa me compreender, eu vou falar, sem nenhum drama de consciência. O importante é a ajuda a chegar. Perfeito, muito bom. Mário? Bom, na coleção Emanuel também tem um livro chamado Rumo Certo. Eu não tenho isso de cabeça não, tá? Porque eu estava lendo Rumo Certo, então me lembrei que eu li há pouco tempo. E eu estava olhando, ele estava falando do apoio que a gente deve dar a outras pessoas, é o item 36. Então ele fala que as pessoas, às vezes, que a gente supõe que possam estar erradas ou que vão fazer alguma coisa, sei lá o que for para caridade, nesse sentido. Ele diz o seguinte: meditarás tantas vezes que essa criatura teve pressões para assédios, tentações, quanto ela está lutando para poder se melhorar às vezes, e que às vezes ela ainda tem um ensinamento, uma evolução ainda um pouco frágil. Então, quantas lágrimas ela verteu para tentar vencer aquela tentação, e às vezes, em algum momento, ela já não aguentou e, infelizmente, caiu novamente em tentação. Então, que a gente, antes de julgar, a gente não sabe o passado completo da vida das pessoas, não sabe toda aquela gama de situações que ela passou, os traumas, as fixações mentais, as dificuldades. É muito difícil você julgar assim, muito na primeira aparência ou num fato isoladamente. Isso que Jesus falava para eu julgar. A gente pode fazer uma análise, tudo bem, mas não dá para julgar porque a gente não tem um domínio. Quantas e quantas vezes nós olhamos para as coisas, achamos que é uma coisa, logo depois nós vemos, não é mais aquilo. A gente se enganou, a gente não percebeu direito. E outra coisa, ajuda e passa. Ajuda e passa. Se você deu para alguém, ali, a partir dali, é dela, problema dela, ela vai responder por aquilo ali. Você fez naquela intenção. Então, deixa correr, não, continua. E outra coisa, dá o que deu, deu. Deixa a pessoa usar. Se a pessoa está bonita daquele sapatão lindo de morrer, deixa ela usar o sapatão. Não tem nada a ver. Deixa ela à vontade. Esse vestido é... Deixa, é isso mesmo. Não tem nada disso, não. A gente tem que ser tranquilo. Agora, lembrando, Paulo, né? Paulo falava, eu preciso ser entendido. Toda vez que eu falar, eu preciso falar numa língua que as pessoas entendam. Então, quando a gente vai falar, não é só na língua, né? Português, inglês, mas também quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente vai se fazer entendido. Como os espíritos tentam fazer para a gente, Emmanuel, André Luiz, né? E outros espíritos tentam se fazer entendidos para que nós ainda entendamos o que eles querem dizer. Muito bom, Mário. Regina, eu vou pedir para você fazer o comentário no final, porque a gente já estourou bem o tempo aqui, para a Inês não se atrasar. Ela preparou o estudo dela, e no finalzinho você fala, tá, minha amiga, por favor? Eu vou pedir a Norma para fazer a prece, Norma. Sim. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome. Primeiramente, como diz a página, temos que agradecer, pois temos sim muitas oportunidades, temos muito trabalho a ser feito, e que tenhamos a consciência de realmente agradecer por essa oportunidade de termos a doutrina espírita como guia, oportunidade de podermos trabalhar na seara do Cristo, a oportunidade de ajudar os nossos irmãos menos favorecidos, e que possamos entender que é isso que espera de nós, Senhor. Que façamos o nosso cadinho, que seja, mas que nunca paremos de caminhar, Senhor. Pois não podemos esquecer que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Então, que seja a nossa vida, Mestre. Muito obrigada por todas as oportunidades que são nos dadas nessa existência. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada ao Mário, ao Valdo, ao Zé Luiz pelos comentários da página de preparo. E eu vou passar, então, a palavra para a Inês, para que ela possa fazer a leitura e o comentário do óvulo da viúva. Boa noite, Inês. Boa noite todo mundo. Vamos lá. É o item 5, o óvulo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com a mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva,
lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E, convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Está em Marcos e em Lucas. Bom, primeiro, Jesus costumava usar das parábolas e também das atividades do dia a dia para demonstrar suas lições, para exemplificar, para as pessoas poderem entender melhor. E aqui ele aproveitou a figura da viúva, que na época, inclusive, era vista muito como uma pessoa necessitada, porque não tinha o marido para amparar, às vezes com filhos pequenos. Era comum, inclusive, na época, a viúva casava, às vezes, com o irmão do morto, né, com o cunhado, para poder... Então, era uma figura vista assim, uma pessoa muito necessitada. Então, ele usou dessa observação. Bom, aí que reflexões a gente pode tirar desse fato? Primeiro, que não importa a quantidade que é doada, e sim a qualidade de como aquilo é feito, qual é a intenção, qual o sentimento que a pessoa está depositando naquela doação. No caso da viúva, ela doou tudo que ela tinha, mas ela fez isso com amor, ela fez isso, todos nós temos egoísmo, mas ao dar tudo que ela tinha, ela demonstrou que ela superou esse egoísmo, ela foi vitoriosa dentro do egoísmo dela, e ela fez com amor, e sem alarde também. E agora, é claro que a pessoa que... isso não quer dizer que a pessoa que doa o supérfluo não possa fazer caridade. Pode também, porque o que conta é a intenção. Ele usou disso porque eram 2 extremos aqui, mas a pessoa tendo mesmo usando do supérfluo, doando o supérfluo, mas fazendo com a intenção, com amor, querendo ajudar e não aparecer com aquilo, nem fazer alarde, a pessoa está fazendo caridade também. E outra coisa é o seguinte, ele também, com isso, na figura da viúva, mostrou que todos nós podemos ajudar todo mundo, ninguém é pobre o suficiente que não possa fazer algum tipo de caridade, ninguém é rico o suficiente que não precise de uma ajuda. Todos nós somos interligados exatamente para um ajudar o próximo. O objetivo, acho que é esse, é um perceber o outro e ajudar a pessoa naquilo que ela precisa. E não precisa, e aí fica assim, agora, às vezes a gente confunde assim, a caridade como coisa material, como dinheiro. Não, a gente não precisa de dinheiro para ajudar ninguém. Às vezes a gente recebe recursos de Deus, como pode ser o dinheiro, pode ser a beleza, a inteligência, a saúde. São coisas que são doados a gente para a gente melhorar e também para ajudar ao próximo com aquilo. Porque senão a gente, quando desencarnar, vai pensar assim, nossa, perdi a oportunidade, poderia ter ajudado, a pessoa chegou a mim, eu tinha condição de ajudar e não ajudei, eu não dei uma palavra amiga, eu não falei nada. Então, a pessoa, eu vi a Norma, o pessoal falando de oportunidade, a gente, Chico, por exemplo, ele não esperou criar templos, ele não esperou criar não sei o que para ajudar mães, para escrever, ele aproveitou a oportunidade e fez. Jesus aproveitava a oportunidade a todo momento também. Então, se a gente ficar pensando assim, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse saúde, se fosse mais perto de mim, um monte de si, a gente não faria nada, não ajudaria ninguém, não faria nada. Então, a gente tem que começar a perceber as oportunidades que surgem perto da gente e estar sempre predisposto a ajudar. Outra coisa é que essa lição está dentro do que a mão esquerda não sabe o que fez a direita, ele mostra que a viúva, além de doar tudo que tinha, ela também entrou sem fazer grande alarde, e os ricos faziam alarde. Eu li em alguns lugares que existe até sinos, às vezes, que a pessoa tocava para mostrar que estava doando, né, muita coisa. Então, aí eu fico pensando assim, o que faz uma pessoa, que a gente até falou em outras lições aqui, fazer tanto alarde no que está doando? Aí eu fico pensando assim, de repente a pessoa tem a autoestima baixa e precisa da aprovação dos outros, que os outros pensam assim, nossa, fulano é legal, né? Ele é bom, ele está... eu imagino que seja isso, não sei.
Aí eu fico pensando, a gente tem que fazer a caridade pelo amor e para tentar ser pessoa melhor perante Deus. E não usar desse ato para parecer melhor perante os homens, porque o objetivo é a gente melhorar perante Deus. E já foi falado também, eu acho que, não sei se é aqui ou se não foi no Eurípides, que a caridade não tem que ser um projeto, e sim um meio de vida. A gente tem que ser caridoso o tempo todo, a todo momento, enxergar o outro com amor e perceber o que o outro precisa, o que o outro quer. Bom, eu fui rápida, mas é mais ou menos isso aí que eu refleti. Aí deixo para os comentários. Muito bom, Inês. Você falou aí do supérfluo. Às vezes o que é supérfluo para a gente é o que é necessário para o outro, né? Exatamente. É por isso que eu falei. Ele citou o rico dando supérfluo porque ele quis fazer essa separação. Mas não que o supérfluo que a pessoa vai doar não seja bom. Pode ser caridade também. A pessoa está dando com amor, está dando porque o que vale é a intenção que a pessoa, o sentimento que a pessoa está revestido disso. Eu acho que eu enxergo assim. Às vezes eu fico pensando nas minhas panelas velhas aqui em casa, né? Aí eu fico, vou doar. Mas a panela está tão velha, não doa, não. Aí a gente entra naqueles barracos lá da Sapê, o pessoal cozinhando em lata de leite ninho, né? Então, o que é velho para mim, mas ainda dá para usar, por que não doar? Né? A gente tem que pensar nisso também. Obrigada, Inês. O Zé levantou a mãozinha aqui, Zé. Pode falar, meu amigo. Eu ia falar, a Inês acabou de falar agora, que muitas das vezes as pessoas acham que a pessoa que está mais assim, está dando supérfluo, mas quando ela faz essa caridade sem ostentação, esse supérfluo deixou de existir. Porque ela está doando, está fazendo, está contribuindo com aquilo que ela tem, que às vezes é supérfluo, tudo bem. Mas, conforme você falou, para outro, esse supérfluo será de grande utilidade. E quando a pessoa faz isso sem ostentação, esse supérfluo deixou de existir. É essa a colocação que eu queria fazer. Muito bom, Zé. Obrigada. Norma? Eu penso que hoje a caridade ela foi se perdendo, de certa forma, com o passar do tempo, né? Eu acho que a gente foi como se protegendo, que algumas vezes você faz algumas coisas e parece que não é natural. Outro dia eu vim do mercado, antes da pandemia, e aí eu vi na minha frente uma senhora, mas, olha, ela devia ter uns 80 anos, e ela estava carregando vários sacos de mercado. E eu vi que ela vinha pela minha rua. Aí eu falei assim, a senhora quer que eu carregue? E eu percebi que ela teve medo no primeiro momento, né? Então você vê até a caridade hoje em dia virou uma coisa assim, como se fosse assim, você fez uma caridade, entendeu? Não é mais uma coisa tão natural, tão normal. E se a gente voltar um pouco no tempo, na nossa infância, aqui dos mais velhos, a gente via isso com muito mais facilidade, né? Era a troca de alimento entre os vizinhos, que hoje eu acho que até assim, nas comunidades mais carentes, provavelmente já me disseram isso até a Val, que ainda acontece. Mas hoje fica um pouco como essa questão de você faz alguma coisa boa e as pessoas se assustam com isso, né? É isso. Aí você nunca sabe como é que a pessoa está, né? Foi legal isso que o Mário falou, às vezes a gente julgar, né? E não saber o que a pessoa passou e também não saber o que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa está num momento em que ela está precisando de ajuda, mas ela tem medo, como você falou, dessa ajuda, dessa caridade, né? Isso é interessante. Obrigada, Norma. Jorge? Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. É muito difícil essa matéria da caridade, né? Muito difícil realmente da gente entender. Mas eu lembro de um episódio na parte da caridade financeira, tem um grupo, eu acho que esse grupo está baseado em São Paulo, Amigos do Bem. Eles recolhem uma série de donativos, tem uma obra que ajuda o pessoal do sertão nordestino. E eu cruzava muito com eles no Carrefour de São Paulo, quando eu morava lá. Eles ficavam na boca do caixa e a gente doava ali na saída alguma coisa.
E uma amiga de trabalho era desse grupo, uma vez eu estava conversando com ela, ela foi fazer a entrega no Nordeste, uma vez com um grupo, a primeira experiência que ela passou de entregar pessoalmente os mantimentos, e ela comentou que haviam pessoas que doavam dinheiro. E ela falou que sim, tinha uma família que recebia R$ 50 todo mês de uma moça de São Paulo. E aqueles R$ 50, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, esses R$ 50 era o mês daquela pessoa. Fazia uma diferença tão absurda para aquela família, aqueles R$ 50, que garantia naquela cidadezinha dela, provavelmente, onde o valor, né, das coisas eram muito mais baratas, uma diferença que aqueles R$ 50 eles esperavam assim com ansiedade, né, quando chegava aquela doação daquela família paulistana que doava. Então a gente fala assim, R$ 50, o que dá para fazer com R$ 50? Ainda mais lá num sertão do Nordeste, é a sobrevivência de uma família às vezes. Então é até difícil medir, né, essa questão do valor. Parece que está doando R$ 50 e não está fazendo nada. Mas eu gostei muito aí do que a Inês falou, porque eu acho que caridade é caridade. Ponto. Independente do valor. E da intenção. Já doou, é caridade. É fazer bem a alguém. Independente da intenção que esteja por trás. Pode doar. Vai lá, sobe no pedestal e toca a trombeta. Não tem problema não, filho. Você já doou. É isso. Muito bom, Jorge. Obrigada. E, Regina, você não quer falar agora, minha amiga? Não, eu lembrei de um pedaço de um tipo de caridade, né? Que algumas pessoas fazem distribuir a quentinha. Então, já começa, né, naquela arrecadação, já começa. Tem um parágrafo aqui que fala sobre a dificuldade do próximo, que tem que colocar, condimentar de amor o pão. Então, as pessoas vão lá fazer aquela quentinha, quanto amor se coloca ali. Ali já começa a dar, colocar o amor. Foi isso, era só isso que eu lembrei na hora. Isso é legal, que é muito falado no Eurípides, né? Porque no Eurípides tem grupos de quentinha todos os dias. O meu grupo é a primeira sexta-feira, quer dizer, você participa do processo como você puder. Tem gente que só pode doar materialmente, comprando. Tem gente que pode só ir de manhã para cortar os legumes. Tem gente que só pode ir no final para lavar a louça. Mas todos vão no espírito de carinho, de amor, para fazer bem feito, até chegar o momento da distribuição. Né? E aí tem um grupo que vai. Não é qualquer pessoa que pode entregar quentinha. Também não. Tem negócio de, eu estou triste, toma. Não, tem que estar, a pessoa tem que encarar aquele personagem, distribuir amor. Né? Esse caso sobre isso, minha amiga Roberta, que já me contou várias, muito legal. Obrigada, Regina. Olívia, querida. Boa noite. Boa noite. Quando a gente lê todos esses estudos, e hoje, inclusive, a primeira página que foi lida pela Norma, é difícil a gente, às vezes, assim, a prática, porque é a vivência de Jesus. Com quem Jesus andou? Jesus não escolheu pessoas que nós não andaríamos, talvez. Eram prostitutas, pessoas maltrapilhas, pessoas mal cheirosas, pessoas doentes, sem informação nenhuma, mas o Filho de Deus, tão importante. Então, é assim, eu acho que está ligado muito ao nosso defeito, da humanidade imperfeita que nós somos, de julgarmos sem perceber, aquilo que a gente sempre fala aqui, automaticamente, não, está fedendo, sabe? Vocês estão entendendo, né? Então, assim, a vivência de Jesus é isso, e tudo está aqui. É fácil a gente ler e é lindo. Agora, na prática, a gente não se toma conta. Se não se toma conta, a gente vai ser um fariseu da vida. A gente vai acabar julgando, até porque a gente tem mais saber, a gente já conhece o evangelho, a gente já conhece, e aí a gente já, sem perceber, numa sociedade onde o que vale é o que aparece, não o que é, então fica difícil. Era só isso. Muito bom, exatamente. Ótimo comentário. Obrigada. Marlúcia? Oi.
Oi, só para fechar mesmo, fazendo um link com a fala da Regina, né? Certa vez eu ouvi de uma amiga uma fala muito interessante. Ela disse que a caridade não se mensura, ela tem que ser condimentada com amor. É o que importa. Muito bom. Tudo a Fernando? ver com a fala da Regina. Obrigada, Marlúcia, muito bom. Fernando, 30 segundos, porque a gente já estourou o tempo, amigo. Rapidinho? Já é até muito. No capítulo 3 do Boa Nova, Jesus começa o evangelho dizendo que vai usar o mármore do sentimento e o cinzel da boa vontade. Era só isso que eu queria dizer. Boa noite, um beijo. Bom, boa frase para refletir. Obrigada, meu amigo. Obrigada a todos que participaram. Então, a gente está fechando agora. Vou pedir Norminha para fazer a prece final, minha amiga. Vamos lá. Mestre Jesus, primeiramente, gostaríamos de agradecer por mais essa oportunidade de estudo, aprendizado dos teus ensinamentos, que possamos, através dele, ir burilando o nosso ser, para que possamos nos tornar mais caridosos, para que possamos julgar menos e fazer mais, Senhor. Pois nunca nos pediste que fizéssemos grandes obras, pois sabes muito bem da nossa pequenez espiritual ainda, mas que continuemos, através do teu evangelho, sendo servos fiéis de todos os ensinamentos que nos deixaste. Agradecemos por todos os nossos irmãos que aqui estão conosco. Abençoe também aqueles que aqui não puderam estar hoje, Senhor. Que possamos estar todos em harmonia e termos uma noite tranquila de paz. Muito obrigada. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Norma, pelo teu estudo. Obrigada, Inês. Obrigada a todos que participaram e a todos que vieram estudar hoje. Tá bom? Um beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau, Tchau, boa noite.